Mas houveram momentos que existia tudo isso. Lá estava o altar, ou os altares, quer o altar da queima dos animais, como o da queima do incenso. Lá estavam as 7 lâmpadas acesas, todas as noites. Lá estavam os pães da proposição. Lá estava a arca da aliança, no Santo dos Santos. O sacerdote cumpria as regras de entrar uma vez por ano. Os sacerdotes cumpriam as regras de todos os dias servirem a Deus no santuário. O fogo do altar não se apagava todos os dias para se oferecer sacrifícios contínuos, ou então holocaustos contínuos. Agora você veja, mas quando os sacerdotes estavam contaminados, quando o sacerdócio estava em pecado, então todo o serviço que se prestava lá também não valia. Todo o trabalho dos sacerdotes era rejeitado aos olhos de Deus. Quer as orações, sacrifício e tudo. A intercessão, tudo que se fazia. Então, os sacerdotes contaminavam o santuário. E o serviço que eles prestavam no santuário contaminado, por homens contaminados, era rejeitado. Eram sacrifícios com o espírito quebrantado, ou então sacrifício dos tolos, orações dos tolos, da imundícia, e Deus não recebia esse serviço, esse culto que se fazia no santuário, ou então no tabernáculo, quando o povo estava desviado. Estou a fazer essa analogia para mostrar que é possível que haja culto e não ser um culto divino, ou então aceite diante do divino. É possível que se faça rezas, orações, sacrifícios, sei lá, preces, missas, cultos, que não são agradáveis a Deus. Por isso, quando Paulo aconselha os cristãos, não os pecadores, para apresentarem seus corpos, ele mostra que os corpos que deveriam ser apresentados a Deus tinham que ser corpos santos, para serem sacrifícios santos. E quando é que um corpo é santo? Quando a pessoa é santa. E quando é que uma pessoa é santa? Quando a pessoa foi perdoada, remida, comprada, e depois disso seguir os passos de Jesus. Ou então andar na palavra de Deus. Então ele foi santificado e permanece na santificação, se desviando do mal. Isto é, o temor de Deus permanecendo nele, para continuar a amar a Deus. E então, o sacrifício que essa pessoa faz a Deus, quando ele apresenta o seu corpo a Deus, esse sacrifício é santo. Significa puro, separado, limpo. E porque o sacrifício é santo, então também vai ser aceite aos olhos de Deus. Mas um homem pecador que apresenta sacrifício a Deus, o sacrifício é imundo. E Deus não aceita sacrifícios imundos. Então foi assim que aconteceu durante muito tempo em Israel. Infelizmente, até hoje ainda continua a acontecer isso. Então, nos momentos que o povo estava bem com Deus, andava na submissão à palavra, isto é, começando desde o rei até o sacerdócio e depois o povo, os príncipes do povo e todo mundo em harmonia. Poderia existir um ou dois desviados no meio do povo, mas quando os sacerdotes estavam puros, então, por quanto o sacerdote é que abençoa o povo, então o sacerdote abençoava o povo. Os sacerdotes não somente serviam para fazer culto divino a Deus, mas também ensinavam o povo, instruíam o povo como andar nos caminhos do Senhor. Se eles estavam bem, então instruíam o povo a andar como eles andavam. Assim como Paulo disse que ensinava, instruía os seus discípulos para que seguissem os seus passos, assim como ele seguia os passos do mestre dele. Paulo, como mestre, instruía aos seus discípulos para seguirem os passos dele. E ele mostrou aos seus discípulos que eu também tenho um mestre, e eu tenho seguido o meu mestre. E Paulo mostrou ao seu mestre que era Jesus. Assim como eu tenho sido seguidor de Jesus, nos passos de Jesus, vós também, então siga os meus passos. Então, sempre foi assim.
Mas um sacerdócio corrompido é uma nação corrompida. Pois, como diz o Senhor através do profeta, assim como é o sacerdote, assim é o povo. Assim como é o povo, assim é o sacerdote. Então, um povo desviado é porque é um sacerdócio desviado. E um sacerdócio desviado é um sacerdócio tomado, possuído pelo diabo, por diabo, Satanás. E assim as obras das suas mãos eram rejeitadas diante de Deus porque havia manchas, sujidade, não somente nos seus lábios, mas também nas suas mãos, mãos imundas, lábios imundos, corações imundos, tudo imundo. E tudo que eles faziam também seria imundo. Entenderam? Então, não basta ter o culto, não basta ter o nome, não basta ter a palavra, não basta ter a adoração, não basta ter missas, cultos, reuniões, não basta ter igreja, não basta pregar o evangelho, não basta ler a Bíblia, não basta orar, não basta jejuar, não basta passar a noite na presença de Deus quando você não anda na presença de Deus. Não basta fazer as coisas para Deus, isso não é o ponto principal, porque nós podemos fazer muito e não fazermos nada. Mas quando nós estamos consagrados, santificados, lavados, estamos na presença, estamos vivendo no amor de Deus, em santidade e temor, então todo o nosso louvor, todos os nossos sacrifícios, tudo que nós fizermos para Deus, em nome de Deus e por Deus, será aceites por Deus. Seremos aceites, porque Deus, para aceitar o serviço que você faz a Ele, primeiro tem que aceitar você. E só aceita o teu sacrifício se você for aceite. E tu só serás aceite se você estar limpo, se você estar em obediência, na submissão à sua palavra, à sua autoridade. Está a entender? Mas nação desviada é uma nação sem Deus. Um povo desviado é um povo sem Deus. Um culto de sacerdotes desviados é um culto sem Deus. Sacrifícios de um povo desviado são sacrifícios imundos, sem Deus. E a história se repete nos nossos dias. A coisa se repete como foi ontem. Então, quando Jesus veio, encontrou um povo desviado e os viu como ovelhas que não tinham pastor. Ovelhas, não somente que não tinham pastor, desgarradas. E todas as ovelhas desgarradas que não têm pastor, cada um vai no caminho que ele quiser. E também porque estão desgarradas e não têm pastor, porque o pastor é o protetor, não somente guia, mas também o protetor. Então, eles estão à mercê das bestas feras do campo. E assim são maltratadas, são devoradas, são feridas. É assim que Jesus encontrou Israel. Israel era uma nação sem um pastor, e todos desviados, e cada um andava no seu caminho. E veio Jesus como sumo sacerdote e bom pastor, e começou a os chamar para o rebanho, para que voltassem no aprisco, para que ele pudesse os apacentar. Mas quanto mais ele os chamava, mais eles se afastavam dele. Então, a história hoje se repete. Elias veio até vocês, e eu vos encontrei como ovelhas desgarradas sem rumo, e cada um fazia o que queria. Vossos sacerdotes são corruptos, eram e ainda são desviados. Vossos cultos nunca foram aceitos diante de Deus por causa dos vossos pecados, porque só entram no santuário, como disse Davi, aqueles que têm as mãos limpas, corações puros, lábios puros, que não andam na vaidade, mas sabem amar e não mentem. Agora eu vos encontrei como uma igreja caída, uma igreja corrupta, um sacerdócio tomado por Satanás. A adoração que vocês faziam a Jesus Cristo não era para Jesus por causa das vossas vidas, mas era para o diabo, e o diabo era o senhor da igreja. O diabo teria tomado o controle da igreja, o diabo fazia e desfazia, a corrupção imperava no meio de vocês, e assim o Senhor vos enviou um ensinador da justiça, um pastor para vos guiar. Só que desta vez esse pastor, ele tem o prumo na sua mão.